Olá, professores da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional do Estado de Minas Gerais. E a proposta da nossa aula hoje é trabalhar com as técnicas de elaboração de itens. Essa é a segunda aula. Na primeira aula, a gente falou sobre a estrutura dos itens, especialmente os itens de múltipla escolha. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer um breve apanhado do passo a passo para a criação, seleção e revisão de item. Antes, eu quero só fazer algumas colocações. Dentro das ideias contemporâneas de currículo, a ideia de currículo por competência parece ter sido absorvida nacionalmente. Haja vista que a BNCC, ela traz todas as orientações, baseado no desenvolvimento de competências. Inclusive, tem 10 competências básicas que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas ao longo de todos os componentes curriculares. Bom, o desenvolvimento por competência, ele ganhou força com a ampliação das avaliações em larga escala. Embora haja uma ideia de que por trás do avanço das avaliações em larga escala, tenha junto a construção de um projeto econômico neoliberal, concorde ou não com essa ideia, qualquer escola, qualquer professor, qualquer instituição de ensino que tenha como foco a formação do sujeito, ele entende que criar aquelas questões, trabalhar a sala de aula, o processo ensino-aprendizagem, dando lista de questões para o aluno memorizar e depois ele ir repetindo uma prova, aquilo ali é um retrocesso e vai ao encontro da tão combatida educação mecanicista da década de 60 e da década de 70. Então, e nenhuma instituição e também nenhum professor em sã consciência, ele tem como desejo a formação de um sujeito não competente ou incompetente. Então, nesse caminho, precisamos sermos curadores de nós mesmos, procurar obras que tratem do assunto para estudar, para a gente estar mais inteirado. Aí eu recomendo aos colegas uma leitura criteriosa da BNCC, do Currículo Nacional de Minas Gerais, do plano de curso da sua disciplina, das novas propostas educacionais apresentadas nos livros didáticos. Anotei aqui, o livro do Felipe Perrenot, As Competências para Ensinar no Século XXI, a formação de professores e o desafio das avaliações. O ensino por competência, do Cleison Melo, José Rogério Neto e da Regina Petrito. Como aprender e ensinar por competências, do Zabala. E os cadernos do SAEB e do PROEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação em Larga Escala do Governo Federal. E o PROEB é o Sistema de Avaliação da Rede Estadual de Minas Gerais. Os manuais, os guias de elaboração de itens disponíveis na internet. Inclusive, a própria Secretaria da Educação tem um manual de elaboração de itens que foi produzido em 2014 e que é um ótimo guia para isso. Bom, voltando às técnicas, o resumo do passo a passo para você criar, para você escolher, e para você revisar um item, vamos aqui. Um item de múltipla escolha, retomo a estrutura do item, Um item de múltipla escolha,
ele precisa ter essa estrutura básica, que é o texto base. O texto base pode ser uma gravura, uma tabela, uma charge, um texto, um mapa, tá? Né? O enunciado, que é o comando da questão. O enunciado, é ele que determina e que, para o aluno, o que se espera que ele responda. Já as alternativas, entre as alternativas, vai ter uma única, que é o gabarito da questão. Quem já tiver desenvolvido aquela habilidade, vai marcar aquele item, aquela alternativa, que é o gabarito. E os distratores, que são as outras alternativas presentes na questão. Aí tem que lembrar-se que os distratores, existem algumas regras para os distratores. Eles precisam ser plausíveis, ou seja, eles precisam fazer sentido. Então, eles precisam ser possíveis respostas que o respondente que ainda não desenvolveu aquela habilidade daria para aquela questão. E aí fica a dica. Quando você for criar uma questão, pergunte por pessoas à sua volta, especialmente aquelas que você sabe que ainda não dominou essa habilidade, como que ela explicaria aquele contexto? Ali você vai receber respostas, né, alternativas que são plausíveis. E a outra coisa em relação às alternativas, elas precisam ter tamanho semelhante, ter uma ordem ou cronológica, semântica, de tamanho, porque em provas, eu fiz uma prova recentemente e eu observei que mesmo quem não soubesse mesmo quem não soubesse as questões, acertaria a prova inteira. Porque dentre as alternativas, o gabarito estava sempre destacado. Ou ele era o maior texto, geralmente ele é o maior, a alternativa mais extensa. Porque é que a pessoa tem domínio, então quem elaborou a questão, então ela explica ali, e quando ela vai fazer os distratores, ela coloca qualquer alternativa, qualquer coisa. Então uma prova dessa, ela não é uma prova adequada aos propósitos que é verificar se a pessoa desenvolveu ou não determinadas habilidades, especialmente aquelas ligadas ao nosso conteúdo, aos componentes curriculares da educação básica. O outro tipo de texto, o outro tipo de questão, de item, são os itens discursivos, que a gente chama de itens abertos, né? Que é incorreto dizer que é aberto, porque aberto ele daria margem para a pessoa responder o que quiser e o professor não teria como avaliar, né? Ou mesmo dizer que a questão está errada, né? No livro do Moreto, que fala sobre as avaliações, ele traz vários exemplos de questões discursivas que trazem erros. E também na internet você acha um tanto de questões discursivas que trazem erros na elaboração e que por isso induzem ao erro na resposta. No final dessa aula eu vou mostrar um slide contendo essa observação. E aí, nós teríamos que ter um outro momento para falar só dos itens discursivos. Nós vamos nos ater aos itens de múltipla escolha. Então, o primeiro passo para você elaborar um item, né? Selecionar a habilidade do plano de curso do seu componente curricular, que tenha sido trabalhada por você em sala de aula. Aí é quando você recorre ao plano de aula aos seus planos de aula que você elaborou.
construa uma situação, um problema, né? Ou crie um texto, ou pega uma imagem, pega alguma coisa do seu conteúdo, alguma situação que embase o aluno, né, a mostrar que ele já desenvolveu a competência requerida. Depois, dê preferências às fontes primárias, originais e sem adaptações. Caso você utilize texto base, referenciados, texto base, lembre das normas, faça referência e lembre-se das normas da BNT. Porque às vezes o professor cobra do aluno a entrega de um trabalho dentro das normas da BNT, mas ele mesmo não aplica isso no cotidiano. E existem muitos casos de aluno que chega no ensino médio ou mesmo vai para o curso superior, ainda com dificuldade com as regras da BNT e ainda com dificuldade de fazer citações, de fazer referências, né? Com relação às adaptações, né? Adaptar questões prontas é um perigo, né? Eu já vi eu sou elaboradora de itens do Enem no período de 2010 a 2013. Nesse período eu era professora também na escola onde eu atuava. Eu vi alguns professores adaptando determinadas questões que eu pensava, acabou com a questão. Porque a questão ela é elaborada, no caso, por exemplo, nesse caso específico desse exemplo concreto que eu estou citando, era uma questão que tinha sido elaborada por um grupo de especialistas da área, passou por uma revisão de língua portuguesa, passou por uma revisão pedagógica, passou por uma revisão de uma pessoa capacitada para a elaboração das técnicas. Então, qualquer alteração que é feita naquela questão interfere na qualidade. Ou pode ser uma palavra da língua portuguesa que mude, ou pode ser um desenho, ou pode ser um item na alternativa. Então, muito cuidado com adaptações de questões. Avalie o nível de dificuldade estimado do item. Item fácil, médio, difícil, ou com base na sua experiência docente. Aí você conhece seus alunos, é aí onde entra quem são seus alunos, quem são eles, qual a capacidade cognitiva deles, né? Em qual nível de operação mental da taxonomia de Bloom que esses meninos se encontram. Use preferencialmente textos que abordem temas atuais, adequados ao público-alvo. Evite textos extensos. Elabore apenas um item para cada texto base. É o recomendável. Evite abordagens de temas que suscitam polêmicas. Evite situações e detalhes que possam induzir o participante ao erro. São as famosas questões cheias de pegadinha. O menino sabe o conteúdo, mas caiu na pegadinha. Lembre-se de que a proposta de uma avaliação de sala de aula, seja ela diagnóstica, formativa, ou avaliativa final, é uma avaliação que ela tem por objetivo não é eliminar aluno, mas saber se ele o quanto ele aprendeu ou não aquele conteúdo que você ensinou. E com essa aprendizagem, o quanto ele desenvolveu ou não as habilidades propostas. Então, evite esses termos, usar termos impessoais, né? Considere-se, calcule-se, argumente-se. Não utilize texto falso, exceto, incorreto, não, errado, porque isso aí quebra a operação mental do respondente. Dificulta ele achar a alternativa correta ou pensar numa solução adequada para o problema. Não utilize termos absolutos, sempre, nunca, totalmente, absolutamente, completamente, somente. Evite esses termos. Não utilize sentenças como pode-se afirmar que, é correto afirmar que. Esse termo pode-se afirmar que, ele é um perigo, porque às vezes a pessoa ela pode afirmar qualquer coisa. E essa afirmativa estar errada.
Construa as alternativas com paralelismo sintático e semântico, extensão equivalente e coerência com o enunciado. Construa alternativas independentes, não excludentes e que não sejam semanticamente muito próximas, dispostas de maneira lógica, né, ou seja, em termos de sequência de narrativa, alfabética, crescente, decrescente, sem repetição de palavras do enunciado. Pontue as alternativas e observe as regras de redação, ou seja, as regras da língua portuguesa, de acordo com a sua área do conhecimento. Construa justificativa para as alternativas com a argumentação consistente que explique o erro ou acerto, de maneira que não seja tautológica. Nesse caso, né, quando você for escolher questões de livro didático, hoje as editoras, elas já têm grupo de especialistas em elaboração de itens com qualidade. Então, quando ela traz as alternativas ou as respostas, ela já costuma trazer os argumentos para aqueles distratores. Consulte, discuta, apresente isso para o aluno quando você estiver fazendo a correção, fazendo a devolutiva das avaliações. E aqui eu peguei na internet, né? Exemplo de questões com baixa qualidade. Essa questão aqui, de cara, né? Assim, ela usa um termo não recomendado, que é a palavra exceto. Então, de repente, o respondente ia ler todas as alternativas e no meio do caminho ele perde o raciocínio de que ele tenha que excluir e não identificar ou reconhecer as alternativas corretas. Na construção da alternativa, eu já falei esses termos, né? O gabarito não pode ser mais atrativo que os distratores. Outro exemplo de uma questão com falha técnica que eu falei. O tamanho, né? Primeiro o tamanho das alternativas. É muito diferente, né? Aí induz você a entender que a maior é a resposta correta, é o gabarito, né? E ainda tem o termo, sob esse procedimento é correto afirmar que, bom, o aluno pode afirmar qualquer coisa dessa, ainda que seja errado. E aqui, por último, né, quem não tem muito tempo para elaborar questões, quem ainda não desenvolveu a competência e a habilidade de elaborar itens e questões, né? Ele pode escolher questões em banco de questões e para ele verificar a qualidade da questão, ele tenha sempre em mão essa ficha de revisão de itens, que é o que nós chamamos de checklist. Então aqui, ó, tem o checklist do texto base, né? Você vai verificando aqui, ó. Se você vê que em uma dessas opções, né, você vai marcar ou não, ou você elimina a questão, ou você volta e escolhe outra. Então, tem a ficha da composição do checklist do texto base. Aqui tem a ficha da composição das alternativas e das suas justificativas. É só você ir conferindo e ir ticando. E aqui tem mais um exemplo, né, que eu selecionei, que está no livro do Moreto. Né? Essa questão aqui, se você tampa a parte do texto, você percebe que só pelo comando da questão aqui, daria para você encontrar a alternativa. Então, esse texto aqui, ele foi um texto que desnecessário, tá? Aí tem até o comentário, né, com relação às chamadas do jornal e o resumo, né? Neste caso, dizemos que o professor fez do texto um pretexto e não um contexto. Aqui tem mais um outro exemplo, indique o X das alternativas embaixo, o aluno indicou o X. Aqui estão as referências, né, utilizadas na elaboração dessa aula, né? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa aula aí em casa. Volto a recomendar a leitura de outros livros e até a próxima.